segunda epístola que Pedro escreveu, capítulo 3, lá no finalzinho, do verso 14 até o último versículo. Estamos encerrando neste domingo a exposição de 2 Pedro. Ele vai encerrar mais uma vez enfatizando as implicações da volta de Cristo. Como devemos esperar o Senhor? No verso 14 ele começa dizendo assim, na tradução que eu tenho, irmãos, diz assim: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costumava fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, porém, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, vigiai, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Se assim. Irmãos, como nós cristãos, como vocês, eu, todos aqueles chamados em Cristo, como essas pessoas devem esperar este dia tão aguardado, ou que marca, melhor dizendo, a esperança cristã, este dia em que, de fato, se colocará um ponto final nessa história marcada pela queda do homem. Como devemos esperar? Melhor dizendo, como você tem procurado viver, sabendo que o dia do Senhor virá como um ladrão? Esse dia que pegará, ou será, como diz a Escritura, o dia da vindicação do nosso Deus, o dia em que Deus vingará, ou exercerá a sua vingança. E aí, de fato, irmãos, haverá os novos céus e as novas terras, ou a nova terra, tão aguardada pelos crentes. Olha, Jesus ensinou, irmãos, os efeitos da sua volta sobre o mundo. Nos evangelhos, Jesus não se olvidou de dizer isso, ou não furtou esse tema das discussões com os homens, ou da exposição no mundo da época, no seu contexto, no seu ministério. Ensinou sobre tudo, Jesus. Verteu sobre todos os temas que acossava o mundo da época, e que nos acossa também. Não somos diferentes do povo daquela época. E Jesus falou sobre tudo. Até mesmo antes de ir à cruz, encerrando os seus ensinamentos, ele pontua e ressalta sobre o fim de todas as coisas. Como será, como se dará, como alguns serão surpreendidos, o fim de alguns, a benevolência e a bem-aventurança sobre outros. Jesus ensinou tudo isso. Mas uma coisa ele deixou bem claro: os maus serão destruídos, e os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Mais uma vez aqui, encerrando a carta, está encerrando. Provavelmente não só a carta, mas o próprio ministério de Pedro está acabando.
está indo embora, Pedro está indo embora. Mas ele ressalta mais uma vez este padrão, irmãos, que deve ser a nossa vida cristã. Ressaltando a importância de que precisamos entender de que de onde Deus nos tirou, o mal será destruído. E os crentes serão bem-aventurados, felizes, ainda que no contexto presente sejam acossados, perseguidos, maltratados, caluniados, nós seremos bem-aventurados. E todas as coisas restauradas desfrutaremos eternamente delas, em Cristo Jesus. Assim como Ele é, nós o veremos. É a perspectiva bíblica. Estamos rumando para este dia. E aí, o que é mortal, esse corpo que ainda está sofrendo as consequências do pecado, que morrendo morrerás, ainda que eu e você, renascidos pela graça ou regenerados pelo Espírito de Deus, esse Espírito novo ainda habita num corpo velho, chagado pelo pecado. E como diz Paulo, ainda vejo nos meus membros uma lei que guerreia contra a lei do Espírito, portanto com a mente eu tenho prazer. E nós sofremos esses dilemas ainda. Como amo a tua lei, Senhor, mas como ainda vejo nos meus membros essa guerra? E Paulo diz até que o mortal se revista da imortalidade. Estamos indo para lá, irmãos. E Pedro quer deixar claro, a volta de Cristo tem consequências morais terríveis. Terríveis. A volta de Cristo, irmãos, que tanto interessa a Pedro, vai marcar um destino eterno, ou melhor, vai ratificar, vai confirmar o destino eterno de todos os homens. Porque, como diz Cristo, quem não crê em mim já está condenado. Já está, é um estado presente. Mas o dia de Cristo, o dia da vindicação do nosso Deus, será o dia onde será marcado o destino eterno dos homens. Será confirmado aquilo que de fato eles são já no contexto presente. Assim como os cristãos, vinde benditos de meu Pai. E aí Pedro deixa bem claro, para encerrar o texto: irmãos, naquele dia, somente a justiça sobreviverá. Só a justiça. Só a justiça prevalecerá neste lugar que é novo, aonde habita a justiça. Ou seja, a justiça será uma habitação permanente neste lugar. Não será como aqui e agora, laivos de justiça, ou pessoas alcançadas pela graça para viver a justiça. Será uma justiça como uma habitação eterna. A justiça do nosso Deus, que estará em nós, ungida em nós. O caráter daquele aonde nos assemelhamos, ou estamos nos assemelhando a Ele, será verdadeiramente em nós. E aí seremos como Cristo, perfeitos, justo do ponto de vista completo, porque seremos transformados de uma vez por todas. E esse Deus que exige tanto a justiça, que não abriu mão dela, mas pelo contrário, moeu o seu Filho na cruz, para não abrir mão da sua justiça. Esse Deus santo, perfeito, justo, Ele vai julgar o mundo com a sua própria justiça, com a sua própria palavra. Como diz João em Apocalipse, Ele vai destruir os inimigos com a espada que sair da sua própria boca, Cristo, a Escritura, a palavra, a justiça de Deus, a lei de Deus, a verdade de Deus, que os homens conhecem, mas tendo o conhecimento de Deus, não levaram em consideração tudo isso, mas trocaram a criatura pelo Criador. E naquele dia só vai prevalecer a retidão. Só a retidão. Uma vida de retidão e de justiça perfeita. Agora você pergunta: então nós não prevaleceremos no juízo, porque somos imperfeitos. Há um consolo sobre a vida daqueles que estão em Cristo. É uma verdade inegável. Sobre nós está a justiça de Cristo. Amém. E só prevaleceremos no dia do juízo, porque estamos em Cristo. Amém. Saibam disso. E justiça de Cristo é justiça perfeita, que se apropria dela pela fé, não pelas obras ou por aquilo que você faz ou pratica, é pela fé.
que Deus deposita na conta do homem pecador e diz: você está justo à minha vista. Amém. Mas não por aquilo que você fez, mas por aquilo que Cristo fez. Amém. E nós prevaleceremos no juízo, porque sobre nós está depositada a conta do único que é perfeito, Cristo. E já não resta mais condenação sobre o homem que está nele, Cristo. Estando nele, somos amados, ou melhor, aceitos no amado. No amado, como diz Paulo em Efésios capítulo 1, o amado lá está com letra maiúscula, o único que tem condição em si mesmo de ser amado. Mas nós somos aceitos no amado, em Cristo, nele. Amém. E já não vai a condenação. Não, já acabou. Estamos livres da condenação. Cristo foi feito da parte de Deus para os crentes, diz Paulo em 1 Coríntios, justiça, ou seja, retidão perfeita, cumprimento perfeito da lei, no aspecto como Deus exigia, mas ele também foi feito santidade. Quando Deus olha para os pecadores imperfeitos, ele vê Cristo santo e perfeito, completo, aquele que viveu perfeitamente a vida separada para Deus, santo. Mas Cristo também foi redenção, o preço pago. Pai, está consumado. Então Paulo diz: Cristo foi redenção. E acima de tudo, sabedoria. Então, Cristo soube viver a vida humana, sem se embaraçar em sua própria vida. Isso é sabedoria. Ele soube aplicar toda a lei de Deus às circunstâncias que estavam à sua volta, ou até mesmo à sua própria vida. E ele viveu de forma sábia. Sábia. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Então Cristo é o completo. Cristo é o pacote completo. E em Cristo somos de fato novas criaturas. Acabou a vida velha. O receio de enfrentar o Deus justo no juízo se resolve no tempo, em Cristo. Estamos indo para o futuro, ou marcados por uma vida nova no presente. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Mas espera aí. Enquanto isso não acontece, enquanto esse mortal não se revista da imortalidade, enquanto você, eu, ainda sofremos as tentações do pecado, e aqui e acolá, ele te pega, pega todos nós, porque ainda somos imperfeitos. Esse pecado que ainda nos rodeia e tenazmente tenta nos assaltar. Essa guerra que está no homem redimido e que muitas vezes nos faz respirar profundamente, porque tem prazer na lei de Deus, mas ainda vê quanta fraqueza ainda marca a existência dele. Mas ele olha para Cristo e diz assim: Cristo foi justiça, santidade, redenção, sabedoria. Enquanto esse dia não chega, irmãos, o que Pedro quer deixar claro para nós, que paira ou está sobre eu e você o imperativo, uma ordem. A ordem é de que, ainda que somos imperfeitos, somos chamados a caminhar para a perfeição. Ainda que cercados de fraquezas, somos exortados a usar os recursos da graça para vencê-las. Porque a olhada do homem cristão para a eternidade deve marcar a sua caminhada no presente. Aquele que nele tem essa esperança guarda-se a si mesmo e purifica do pecado. Deve alterar a sua caminhada. E a exigência bíblica, irmãos, foi justamente o que os falsos mestres desprezaram.
o elo entre a crença e a esperança, entre a esperança e as condutas éticas, morais, corretas. E gastaram-se o melhor, mostraram que eles são homens da terra, porque foram viver as paixões que marcam essa geração caída. Mas Pedro diz: mas de vós, ó amados, veja como ele começa o texto: vocês são amados, ó amados. E a Bíblia nunca deixa de ressaltar, irmãos, as consequências sobre as nossas vidas para uma olhada da eternidade, ou para a eternidade. E toda vez que Paulo fala da eternidade, ele faz uma leitura do presente e diz: irmãos, essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória a ser revelada no futuro. Essa olhada para a eternidade nos permite fazer uma leitura do presente, dessa efemeridade, dessas coisas tão mesquinhas que marcam a vida do pecado, e faz com que eu e você nos resignamos, nos abstenhamos daquilo que macula, que rouba a paz, que nos torna passíveis de repreensão, porque estamos aguardando. E esse homem deve olhar para a eternidade como nova criatura de Deus, certo? Como nova criatura de Deus. Por saber tudo isso, olha, por saber que este mundo está preservado por Deus para fogo, como diz Pedro. Irmãos, por saber que haverá novos céus e nova terra onde habita a justiça. Por ter isso como questão profunda do coração, da alma. Uma crença fundamentada e arraigada na palavra de Deus. Os cristãos então passam a viver o presente com essa pujança, com essa certeza, sabendo, como diz Paulo em Romanos 8, ainda que o mundo seja contra nós, Deus é por nós. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem morte, nem tribulação, nem espada, nem fogo, nem perigo. Isso marca a vida de um cristão que está caminhando nesse presente marcado pelo pecado, mas está caminhando para a perfeição. Veja, irmãos, a vida de Abraão. Veja a vida de Abraão. Aquele homem que foi chamado a sair do meio da sua terra e da sua parentela, para peregrinar na terra da promessa, como um peregrino em terra alheia. E como diz Hebreus 11, ele viveu com Isaac em tendas. Amém. Em tendas. Porque ele creu nessa promessa que Deus havia feito. Isso lhe foi imputado como justiça. Houve essa ruptura desse homem que estava seguro, estava ali confortável, estava ali com a sua família e a sua parentela. E ele reúne sua família, seu sobrinho que foi por tabela, porque não era para ter ido, e foi caminhando em direção àquilo que Deus ainda iria mostrar. E o chamado de Deus fez com que ele saísse. Saísse não só da terra, mas dele mesmo. Daquilo que ele estava seguro, confiado, confortado. E Abraão sai confiando na promessa de Deus. Veja, você não consegue separar as duas coisas. Você não consegue separar alguém que crê na promessa de Deus, mas que não se move. Ou seja, ele não responde às implicações dessa promessa. Não adiantaria a Abraão crer na promessa e permanecer na terra ou no meio da sua parentela. A resposta ou a implicação da promessa é: saia. Saia. E aí Abraão tem vários pontos altos na sua vida. A saída, a renovação da aliança, quando Deus diz: Abraão, anda em minha presença sem ter feito. E Deus reafirma de que ele teria um filho da promessa. E depois que dá a ele o filho da promessa, lhe bota a prova. A prova. E diz: Abraão, me dá o seu único filho Isaque. E Abraão prontamente pega o menino e vai em direção ao local onde Deus exigiu o sacrifício. Mas Hebreus faz uma interpretação bela do texto, ou melhor, perfeita, dizendo que Abraão, quando subiu àquele monte, irmãos, quando subiu ao monte,
Hebreus diz que ele sabia que Deus era poderoso até para ressuscitar o menino dentre os mortos. Agora, o que tem a ver Abraão com o texto? O que tem a ver Abraão com a peregrinação cristã? O que tem a ver Abraão com as promessas de Cristo na segunda vida e as implicações que devem vir sobre as nossas vidas? Tem tudo a ver. Abraão e Hebreus 11 tem tudo a ver comigo e com você. Hebreus 11 não só ressalta a vida de Abraão, mas bem como a pisada dos homens de fé. E Hebreus diz: foram homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Mas esses homens dos quais o mundo não era digno, o que é que fez esses homens trocar os prazeres efêmeros deste mundo pelo opróbrio de Cristo? Hebreus diz isso. Porque Moisés, sendo rejeitado de ser chamado filho da filha de Faraó, preferiu sofrer com seus irmãos, trocou o prazer do Egito pelo opróbrio de Cristo. Moisés, lá no Velho Testamento, vendo o dia de Cristo, vendo o dia de Cristo, vendo a glória de Cristo. E por que então que esses homens saem? Abraão sai, Moisés troca a glória do mundo pelo opróbrio de Cristo. Por que esses homens foram considerados indignos desse mundo tê-los? Por quê? É lógico que a resposta primeira deve ser: porque todos primeiro, obtiveram o favor de Deus pela fé. Não porque eles eram super-homens, mas porque Deus os chamou para ser do próprio Deus, para pertencerem ao próprio Deus no mundo caído. E assim como nós, eles também foram chamados pela fé para sair de si mesmo, para sair deste mundo e caminhar como filhos da luz neste mundo escuro, perdido. E a segunda resposta é que todos eles estavam esperando e lutando por alcançar uma pátria superior, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Não é isso aqui não, é dessa cidade, aonde Deus é o arquiteto. Imagine, Deus sendo o arquiteto dessa cidade. Nos encantamos com as belezas e a arquitetura. Vem gente do mundo inteiro ver as arquiteturas de Oscar Niemeyer. Tem arquitetos famosos pelo mundo inteiro. Agora, a arquitetura de Deus, hein? E essa cidade, Deus é o arquiteto. E a segunda perspectiva é de que Deus é o edificador. Ele lançou as bases, construiu. E tudo isso está preparado para os filhos benditos. É onde vai habitar a justiça. É como diz Cristo: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Não só o dia de Cristo na cruz, aonde ele disse: Pai, está consumado. Então Abraão entendeu que todas as promessas apontavam para Cristo. E viu o dia de Cristo e deu um sorrisão que quase veio ao canto da orelha. E disse, Jesus diz: Abraão viu meu dia e se alegrou. Não só o dia da cruz, mas esse dia completo, aonde todos seremos um com Ele. E Abraão se alegrou por ver aquele dia. E disse: vamos, mulher, vamos. E todos eles morreram sem ver a concretização da promessa, porque ainda não se concretizou completamente. Cristo veio, então se cumpre parcialmente. Eles não viram Cristo em carne e osso, mas terão o privilégio de, como nós, ver Cristo em sua segunda vida. Assim como Ele é, nós o veremos. Mas uma coisa é clara na vida desses irmãos, como deve ser na nossa vida: eles foram marcados profundamente por esse olhar da eternidade. Foram marcados. Não só marcados, mas o coração deles foram permeados de uma convicção profunda de que esse dia virá, ocorrerá, mais cedo ou mais tarde. Voltando ao texto, Pedro diz: por esta razão, ó amado. Que razão? Por essa razão de que esperamos nova terra, nos quais habita a justiça. Essa é a razão.
Pedro faz uso 3 vezes do termo aguardar. Aguardar. Agora, esse aguardar aqui não é a atitude de alguém que aguarda indiferentemente, sem reconhecer as implicações do que venha a ser o aguardar. Não. Veja, o termo aqui, aguardar ou esperar, versículo 14, pode ser traduzido como ansiar, ou esperar por, esperar alguma coisa, ansiosamente. No caso dos crentes, eles aguardam o próprio Cristo, aguardam por Cristo. E Pedro diz: empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Deixa eu dizer uma coisa: o que deixa a volta de Cristo mais fundamentada, se é que eu posso dizer assim, o mais importante, é porque nesse dia nós nos encontraremos com o próprio Cristo. É com o próprio Cristo. É o Cristo homem, sabe? Aquele Cristo que se encarnou, que se fez carne. É o próprio homem Cristo que vai confrontar, ou que confrontará os homens. Porque Ele é o padrão perfeito da vida humana, do que é viver para Deus, do que é ter uma comida e dizer: essa comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E é mediante Ele, ou através dele, que Deus julgará o mundo. E Ele também é o mesmo Cristo que padeceu o nosso padecimento, que chorou o nosso choro, que sofreu o nosso sofrimento, que viveu a humanidade perfeita que nós perdemos. E é com Ele que todo nome um dia se defrontará. Cristo. Cristo. E veja que o relacionamento do cristão com Cristo, seu discipulado, que é a caminhada diária com Cristo, começa nele, em Cristo. Porque Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E o fim da nossa peregrinação termina em Cristo. É nos encontrando com Ele. E a grande pergunta, mais uma vez, que o texto faz é: como Ele nos encontrará? Em que estado Ele nos achará? É evidente que a pergunta exige uma resposta correta. E a primeira resposta é: Ele encontrará seu povo preparado, perfeito. Porque Cristo está preparando a sua igreja para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem defeito. A primeira resposta: Ele vai nos encontrar perfeitinhos, prontos. Porque aquele que começou em mim e em você a boa obra, Ele vai concluir. Ele vai nos levar a bom termo. E aí Ele vai usar todos os recursos que estão disponíveis para que eu e você estejamos lá naquele dia, em Cristo, perfeitos, prontos. Amém. Então, eu e você somos chamados não só para confrontar a humanidade que estamos vivendo, segundo a humanidade de Cristo. Como estamos vivendo? Como crentes, como cristãos, como seres humanos redimidos, alcançados pela graça de Deus em Cristo. Então Cristo exige não só uma confrontação, ou vai confrontar, ou nos confronta com o seu Evangelho. Ele também é o padrão mediante o qual seremos conformados. Ele é o padrão. Estamos sendo conformados à imagem e semelhança de Cristo. Mas isso não acontece, entenda isso. Você não está se assemelhando a Cristo, você não está sendo perfeito, você não está sendo progressivamente sendo santificado.
sem o compromisso diário meu e seu. Deus exige uma responsabilidade humana em relação a essa conformação diária. Ele é a causa primeira de tudo. É evidente. Mas essa causa primeira não despreza a causa secundária, que são as minhas e as suas responsabilidades. E que são as minhas e as suas responsabilidades em nos apropriarmos dos recursos da graça, para crescermos, avançarmos. E como diz Pedro no versículo 18, antes crescei, larguem a estatura de meninos e cresçam. Irmãos, o crente deve ter o compromisso de usar os recursos da graça. Devemos nos esforçar com diligência, diz o texto no verso 14, empenhai-vos. Não só as demais coisas da vida humana requer de nós empenho, a vida cristã também. Diligência, compromisso, saber ouvir a palavra de Deus. Como diz Obreiros, vocês têm se tornado negligentes em ouvir. Zelo, compromisso diário com Cristo no discipulado cristão, porque é com Ele que iremos nos encontrar no fim do caminho. A vida cristã exige empenho. O nosso problema não é o céu. No céu serão resolvidos os dilemas humanos. O nosso problema é a realidade terrena, é a terra. É a vida aqui e agora, ou dentro da realidade caída. São as nossas fraquezas, os nossos pecados, que ainda afetam a nossa comunhão com Deus. Agora vai afetar ainda mais se você ser negligente na vida cristã. Ele vai afetar ainda mais se você não se empenhar em vencê-los com os recursos da graça. Melhor dizendo, como diz o texto, é essa realidade aqui e agora. Que a nossa paz é roubada, que a nossa vida é maculada, que nos tornamos repreensíveis ou passivos de repreensão. É aqui e agora. Mas a ênfase bíblica, as exortações de Cristo, para que a nossa vida terrena não se sobrecarregue de preocupações e de embaraços. E naquela ocasião, a ênfase de Cristo é vigiai. Vigiai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é cercada de fraquezas. Vigiai, pois. Pedro aqui reafirma: se empenhem, sejam diligentes, sejam compromissados, sejam zelosos. Reafirma o empenho, sejam exultantes, mantenham-se firmes, sejam cheios de convicção. Pedro reafirma. E precisamos buscar, irmãos. Está aqui o termo, está aqui o verbo, empenho. Outras versões dizem: sejam diligentes. Alguém que não só é empenhado, mas alguém que tem disciplina. E no final, Pedro diz assim: empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. A paz aqui, irmãos, é um termo que descreve o estado de alguém que foi reconciliado com Deus e que é desfrutado pelo homem que foi redimido, restaurado, chamado, nasceu de novo. Então aquilo que Paulo diz: justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus. Ou seja, aquela justiça que Deus tanto exigia. No capítulo 3, Paulo diz que justiça que vem mediante a fé por meio de Cristo Jesus. Porque em Cristo Deus se torna justo e justificador de quem tem fé em Jesus. E a paz aqui significa que Deus não é mais contra nós. Deus não está mais contra nós. Agora estamos em um relacionamento pacificado com aquele que nos criou. Paz, paz. Então, com a reconciliação temos paz com Deus. Que coisa boa. Mas o empenho aqui
não faz menção àquilo que já temos. O empenho aqui significa de que a paz que é de Deus deve ser a paz que deve estar na minha vida. A paz de Deus deve se transformar em paz com Deus. A paz de Deus deve se transformar em paz na minha vida. Ou seja, essa paz que excede todo o entendimento deve guardar os nossos corações na caminhada cristã. E a paz aqui brota, irmãos, da certeza de que, primeiro, estou reconciliado com Deus. Reconciliado com Deus. E aquele que era contra nós agora é por nós. E isso deve passar na vida do cristão. Passar. O único que poderia condenar as nossas vidas agora diz: vocês têm paz comigo. E isso se transforma em paz nos nossos corações. Em paz. O chamado aqui é para que a paz de Deus seja também a nossa paz. A paz que irradie os nossos corações. E que marque a nossa caminhada não só em paz com Deus, mas de paz. De paz. De consolo, de segurança. Nessa jornada, a paz de Deus deve encher os nossos corações. É como diz Cristo: deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Portanto, você não vai encontrar no mundo. Você não vai encontrar em outros recursos. Essa paz só Deus dá. Só Deus irradia o coração de um pecador com essa paz e faz descansá-lo nessa jornada muitas vezes tão dura. Tão dura. E é essa paz que deve encher os nossos corações. E ainda que ele não volte, nesse contexto histórico onde estamos vivendo, eu e você devemos chegar ao fim da nossa história em paz, irmãos. Em paz. E para isso Pedro diz: associe essa paz ao empenho. Se empenhe. Agora, peraí, irmãos. Essa paz aqui não é essa quietude que nos faz cego às injustiças, ao pecado, e ainda essa realidade marcada por ele. Não é isso. A paz aqui deve ser buscada, e buscada com empenho. É essa paz que não folga com a injustiça, não folga com a falta de verdade, não folga com o pecado, mas pelo contrário, o rejeita. O rejeita. Então essa é a paz, essa paz ativa, que deve ser buscada na nossa jornada cristã. Então Pedro diz: empenhai-vos por seres achados por ele primeiro em paz. Em paz. E tantas coisas, irmãos, roubam a paz dos nossos corações. Tantas coisas. Tantas coisas nos embaraçam, nos deixam perplexos, ocupam os nossos corações, divide a nossa vida, nos tornamos seres ansiosos e não desfrutamos daquilo que já temos, que é essa paz de Deus. Essa certeza, essa consciência sarada, curada, pacificada, de que Deus em Cristo justificou o pecador como ele mesmo. E Paulo diz: se ele não poupou o seu filho, antes não nos dará com ele todas as coisas? Paulo pede que os cristãos descansem. Isso é paz. É paz. E a segunda questão é sem mácula. Olha, Cristo vai achar a sua igreja sem mácula. A segunda questão aqui, irmãos, exige de nós uma preocupação com o nosso testemunho como crentes. Nosso testemunho como crentes. Nós percebemos, todos nós percebemos, acredito que não seja só eu, que essa questão de dar testemunho como cristão no mundo já não preocupa muitas pessoas, irmãos. Algumas pessoas já não estão mais nem aí em relação ao bom nome que repousa sobre a vida delas. Não querem saber se aquele caminho que elas estão trilhando, ainda que em secreto, irá levá-los a serem maculados publicamente.
irá torná-los pessoas repreensíveis, passivas de repreensão. E vão com muitas vidas deficientes, porque não se apropriam dos recursos da graça. Não se empenham a vencer as fraquezas. Esboçam suas fraquezas como se fossem coisas boas. Ao escrutínio público. E aí, irmãos, o nome de Deus é blasfemado. Por quê? Porque sobre nós repousa o bom nome. O bom nome. Qual é o bom nome? É o nome de Cristo. Somos chamados de cristãos porque temos relação com Cristo. E a preocupação de Pedro aqui é essa aparente demora. Esse tempo que é percebido por nós diferente, porque para o Senhor 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Não arrefeça dos nossos corações essa preocupação de ser zelosos com o bom nome que está sobre nós. E somos chamados a mostrar, através do nosso comportamento, não a nós mesmos, mas o caráter de Cristo. Os termos aqui, mácula e irrepreensíveis, faz menção ao caráter perfeito de Cristo. Mácula aqui era um termo usado em relação aos sacrifícios do Velho Testamento que deveriam ser perfeitos, sem defeitos, sem mácula, sem nada que prejudicasse sua aceitação no culto a Deus. Irmãos, nossa vida deve ser um culto a Deus, um culto diário a Deus. A nossa conduta deve dignificar a justiça e a santidade de Deus. Olha, eu não estou dizendo que nós seremos perfeitos, mas devemos com empenho fugir daquilo que causa escândalo, daquilo que macula, daquilo que prejudica, que lança o nome da igreja de Cristo na lama. Não brinque com o nome do Evangelho, não brinque com o nome de Cristo. Seja zeloso ao ponto de não deixar que a sua caminhada macule sua vida. Você, eu, somos chamados a refletir o padrão imaculável e irrepreensível de Cristo. O termo irrepreensível é alguém que, do ponto de vista da sua vida, não há nada que possamos chegar na vida dele e repreender. Dizer, rapaz, se corrija nisso, se corrija naquilo. É alguém que, antes de ser corrigido, tem procurado a se corrigir. Se empenha em corrigir a si mesmo. Mas isso exige empenho, viu? Diligência, compromisso. E vimos o salmo dessa manhã, Davi dizendo, Senhor, me instrui, Senhor. Eu quero percorrer os teus caminhos, os caminhos da tua lei, com alegria no coração. Dilata o meu coração, diz outras versões, né? Assim, larguece o meu coração para que eu compreenda. E coração ali é a sede da própria vida do salmista. E tudo que deve guardar, guarda o teu coração, de onde procede as fontes da sua própria vida. Se macular a fonte, os demais aspectos que vazam dessa fonte, acabou. E Davi diz, eu quero aqui, Senhor. Como diz no Salmo 51, eis que tu amas a verdade no íntimo, Senhor. No íntimo. Então é em paz. Se o teu coração está perturbado, tenha paz. Se você ainda não tem a certeza de que foi justificado com Deus, que ainda não está na lista daqueles que estão arrolados para serem bem-aventurados, o próprio Pedro diz, procurai confirmar a vossa vocação e eleição diariamente. E acima de tudo, cuidado com os seus caminhos. Cuidado com os seus caminhos. Cuidado com os seus passos. Cuidado com a sua vida. O segundo ponto aqui, irmãos, como ele nos achará? Pedro diz assim que antes dele nos achar, devemos fazer uma leitura correta do tempo, ou uma leitura correta da verdade.
Quando ele diz aqui no verso 15, olha, tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Era peculiar de Paulo essa sabedoria, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. E aí há pessoas que distorcem por não entender, porque são ignorantes e instáveis, e isso contribui para a própria destruição dela, ou deturpam para a própria destruição delas. Devemos fazer uma leitura da verdade, certo? Da verdade. E a leitura dessa verdade está atrelada à questão tempo aqui. Tempo. Mais uma vez, Pedro ressalta a questão tempo. Porque a alegação era o seguinte: está demorando essa volta aí. Rapaz, eu ouço falar da parousia ou da volta de Cristo. O meu tataravô pregava na igreja batista, lá nos rincões do Nordeste, isso há muitos anos atrás. Meu avô morreu, veio outra geração, morreu. Estamos aqui, a nossa geração, ainda ouvindo falar disso? Não pode. Melhor, gente. Eu ouço relatos que desde do primeiro século da era cristã se faz eco a essa pregação. Ah, vocês cristãos ainda estão acreditando nisso? Não é possível. Isso, irmãos, para alguns que no contexto eram instáveis, até mesmo negligente no sentido de procurar o crescimento na vida cristã, isso aí deixava eles assim. E Pedro veio para consolar, para acalmar-vos. E essa calma se faz ou se alcança tendo uma leitura correta da verdade. E a leitura correta aqui é, irmãos, o tempo está atrelado à longanimidade de Deus. Sabe, Deus já poderia resolver essa questão rapidamente. Rapidamente. Mas por que não? Ele poderia pegar e dizer assim: acabou, vai meu filho, resolve tudo, acabou. Eu já tenho esse plano traçado. O futuro para Deus é presente. Amém. Ele não está circunscrito a esse tempo nosso, passado, presente e futuro. Deus é um eterno presente. Tudo para Deus já aconteceu aqui no seu plano. Ele poderia resolver, mas Pedro diz assim: ele tem sido longânimo. Ah, mas para com quem, Pedro? É para com vocês mesmo. Ele tem, olha, esperar. Hoje é domingo, eu vou esperar. Eu vou ser longânimo para com a Igreja Batista Reformada de Itaguatinga, para que eles se autoavaliem, no sentido de se empenharem em serem mais conformes ao meu filho, não negligenciarem os recursos da graça, ou melhor, há multidões de pessoas ainda a serem alcançadas, que estão no rol daqueles a quem Deus quer salvar. E isso só se cumprirá através dessa agência que é a igreja, a agência do reino, que deve sair proclamando o Evangelho, proclamando a Escritura. Olha, isso ainda está demorando a acontecer. É nossa negligência. Quando Pedro diz assim: apressai a vinda, irmãos. Olha, se Deus tem esperado que os seus filhos sejam alcançados, e a igreja é essa agência, Pedro disse: apresse, gente, para fazer isso. Apressem, gente. Então quem não se corrigiu, se corrija. Então corrijam-se todos e saiam para proclamar. Sabe por que ele é longânimo? Porque ele almeja a salvação completa do seu povo, de todo o seu povo. E eles estão dizendo, os zombadores estão dizendo, que nada, as promessas desse Deus é falha. E Pedro diz assim: ele é tão longânimo, tão misericordioso, tão amoroso, e que cada dia que passa é uma ocasião para arrependimento, e cada dia que nasce é uma ocasião para autoavaliação, e cada dia que passa é uma oportunidade para a igreja, como agência do reino, sair, viver a vida cristã e revelar Cristo ao mundo. Como diz Paulo
Ou como diz Deus a Paulo quando estava em Corinto, sofrendo. Como missionário, e Deus diz assim: Paulo, não sai agora, porque eu tenho muito povo para alcançar essa cidade. Não saia daí. E ali Paulo fundou a igreja. A voz de Deus ecoa. Eu ainda tenho muito povo para alcançar. Ele poderia fazer isso usando outra agência. Os próprios irmãos que anelaram tanto em proclamar o Evangelho de Cristo. Ele poderia usar profetas que, como lanterna, estavam investigando em que ocasião, em que dia essas promessas de Deus se cumpririam. Mas ele não usou nada. O anjo, quando foi anunciar a Cornélio que Deus estava aceitando as ofertas que ele estava dando aos pobres, o anjo não pregou o Evangelho, mas disse: vai e procura Pedro, porque ele vai te ensinar tudo o que você precisa ouvir. É a igreja, é a agência do reino, é a minha vida, é a sua vida, é a nossa voz, é a minha voz, somos nós. Então Deus tem esperado um longânimo. Ele poderia dizer: vou resolver essa situação, porque não tenho mais paciência. Mas ele não é precipitado como nós. Amém. Não é. E aí essa igreja embaraçada, né? E ele tem que esperar, assim: eita povo. Como Cristo aos seus discípulos, pacientemente, esperando que eles amadureçam. Eu vou ensinar vocês de novo. Ensina e mostra que está indo à cruz. E vem a mãe dos filhos de Zebedeu e diz: Senhor, bota um filho meu à direita e outro à esquerda, um para ser ministro da justiça, outro para ser ministro da fazenda. Mulher, o que tu pedes não sabes. Ela está preocupada aqui com essa terra, ela quer aqui. Senhor, restaura essa terra aqui, Jerusalém física, Senhor. Jesus diz: eu estou indo para a cruz. Então, irmãos, precisamos fazer uma leitura correta da verdade. Deus tem dado tempo, sendo longânimo para conosco. E aqui ele ressalta Paulo. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Paulo, irmãos, escreveu sobre todos os temas, tudo como Jesus fez. Mas em todas as epístolas que Paulo escreve, ele não deixou de pontuar implicações práticas. Ele falava sobre verdade, sobre teologia, sobre temas profundos, sobre Cristo, como relacionar a justificação com a graça. Ele falou sobre tudo. E no fim de todas as coisas ele sempre aplicava: vocês são, vocês devem ser. Vocês são, vocês devem ser. Até em Romanos, quando chega no capítulo 12, ele dá um prato de alguém que quer ver os cristãos vivendo a vida cristã. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e apresentem as vossas vidas, os vossos corpos, o homem inteiro, como sacrifício agradável a Deus, pois este é o vosso culto racional. E Pedro diz assim: Deus deu a ele uma sabedoria que não deu a nenhum de nós. Deus usou a competência intelectual de Paulo para escrever as próprias cartas. Não desprezou isso. E ao falar acerca desses assuntos, como de fato costumava fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis. E hoje, quando se para estudar as epístolas de Paulo, diz assim: o que ele quer dizer aqui? E vai para o grego, e vai para um, e vai para outro, e ninguém consegue alcançar muitas vezes o entendimento tão profundo daquele homem. Olha, mas fique sabendo, são difíceis, mas não impossíveis. Pedro não está dizendo impossíveis de serem entendidas. O aspecto de não compreender certos pontos da Escritura reside na natureza humana, na condição espiritual dos homens. E Pedro diz aqui que esses homens não distorcem, ou eles distorcem não somente as cartas difíceis de Paulo, mas como as demais Escrituras. Paulo pode jogar qualquer texto a um homem que não nasceu de novo, ele vai deturpar. Entregue a palavra de Deus a um homem que não nasceu de novo, e ele não vai compreender as implicações morais e espirituais da Bíblia. E Pedro diz:
eles são ignorantes. O termo ignorante se refere a alguém que não consegue entender as implicações morais da Bíblia. O que é que Deus quer dizer aqui? O que é que isso significa para a minha vida? O ignorante é esse. É como os judeus sempre faziam quando iam estudar o Velho Testamento. A primeira pergunta que eles faziam é: o que é que Deus quer dizer aqui? A segunda é: o que é que isso significa para mim? E Pedro diz: eles distorcem porque são ignorantes, moralmente depravados, incapazes e, acima de tudo, instáveis. Eles nunca estão linearmente ou crescendo progressivamente. Eles são instáveis. Ou seja, alguém que não tem firmeza, que não crê verdadeiramente. E eles fazem isso para a própria destruição deles. Irmãos, a ortodoxia é como diz Chesterton, ou Chesterton. Ele dizia que a ortodoxia é como andar numa cunheira, ou sobre uma faca, ou um fio de uma faca. Qualquer vacilo. E Chesterton dizia o seguinte: por quê? Porque a Escritura diz sempre assim: Deus é amor, mas também é santidade. O cristianismo é graça, mas o cristianismo também é moralidade. O cristão vive no mundo, mas deve olhar para a eternidade. E Chesterton diz: é só ressaltar ou dar demasiada importância a extremos da verdade que a heresia surge, emerge. É só supervalorizar a graça em detrimento da moralidade, e a graça se transforma em graça barata. É só ressaltar a santidade demais de Deus e nos tornaremos legalistas, meticulosos, com medo até de falar. É só ressaltar demais a eternidade que nós vamos esquecer das responsabilidades que ainda temos. E aí vamos fugir, né? E aí a eternidade virou fuga, para não viver as implicações responsáveis do tempo. Portanto, o cristianismo é essa junção equilibrada de um Deus santo, mas de um Deus que é amor. De um cristianismo que é graça, porque salva imerecidamente pecadores que não têm capacidade de salvar-se, mas também é moralidade, porque exige de nós um compromisso diário com Cristo. Esse evangelho e essa palavra de Deus que diz que estamos aqui, mas um dia estaremos lá. E essas perspectivas devem ser abraçadas, essa verdade deve ser entendida, esse tempo deve estar atrelado a essa longanimidade de Deus. E aí, irmãos, na nossa pregação, na nossa conduta, como Paulo, somos muitas vezes mal interpretados, né? Falamos da eleição e alguns dizem: já que sou eleito, eu vou pecar. É sempre essa deturpação. E como diz Paulo em Romanos capítulo 6, permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde? Eram alguns que estavam dizendo: já que a fórmula matemática é a seguinte, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então pecaremos mais para termos mais graça. E Paulo diz: como? Então os incautos e ignorantes sempre distorcem. Mas para quê? Para dar vazão àquilo que eles mesmos são, para a própria destruição deles. E aí alguns se apropriam da liberdade cristã para dar ocasião à carne. Alguns se apropriam de aspectos verdadeiros da Bíblia para dar vazão àquilo que estava ali escondido, guardado, mas que nunca foi alcançado e tratado pelo Evangelho de Cristo. E Pedro diz: nós não, amados, façamos uma leitura correta da verdade. Façamos. Vamos entender que a demora do tempo, Deus tem um propósito. Ele tem sido longânimo, esperando, aguardando até que esse dia amadureça, como um fruto que começou verde e está madurinho, pronto para ser retirado.
E no verso 17 ele diz: vocês devem estar prevenidos. Prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelos erros desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Aqui Pedro enfatiza a catequese, a instrução. Colocarmos sempre em prática aquilo que fomos alertados, aquilo que ouvimos. Agora, qual o propósito? Para que eu e você não sejamos arrastados, mas pelo contrário, não descaiamos da nossa própria firmeza. O termo firmeza aqui é como os astros, firmes, inamovíveis. Então Pedro diz que nós sejamos assim, que vocês se lembrem daquilo que vocês foram alertados, para que nenhum de nós descaiamos da nossa própria firmeza. E aí, irmãos, a catequese cristã é fundamental. Os rudimentos da fé cristã é fundamental. Ser instruídos em questões básicas da vida cristã é fundamental. Não despreze isso. Amém. Não despreze em saber as doutrinas básicas do Evangelho. Você precisa ter isso arraigado, fundamentado em sua vida, para que aqui e acolá você não seja arrastado por todos aqueles que falam em nome de Deus, mas que você saiba fazer uma leitura correta com base naquilo que você sabe. Você tem firmeza, convicção. Mas o ensino rudimentar de Cristo, quando se torna, ou quando as doutrinas fundamentais se tornam a razão última da nossa caminhada e do nosso conhecimento, espera aí, irmãos, está errado. Está errado. Você passa pelos rudimentos, mas você deve continuar galgando crescimentos maiores. Hebreus falhou quando anemicamente espiritual, ou quando a igreja sofrendo de anemia espiritual, parou de crescer. Deixou essa condição de meninos e rudimentos de Cristo ser a razão última daquela igreja. E Hebreus diz: tem tanta coisa boa que eu queria falar a vocês, mas eu tenho certeza, se eu falar, vocês vão sair daqui mais confusos do que entraram. Por quê? Porque são meninos. Meninos ainda estão querendo mensurar a quantidade de água no batismo, ainda estão preocupados com tantas questões que são rudimentos importantíssimas em saber. Mas espera aí, vamos avançar, vamos crescer. E a perspectiva de Pedro é antes. Olha, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crente que não cresce dá um trabalho, irmãos. Crente que não cresce é vulnerável. Crente que não amadurece é perigosíssimo. E Pedro diz: cresça. Cresça. Mas cresça em quê? Olha que coisa boa: graça e conhecimento. Sabe por quê? Graça sem conhecimento vai virar graça barata. Vai. Graça sem conhecimento é um corpo deficiente, faltando um aspecto da verdade cristã. Mas também graça, ou verdade sem graça, hein? Saiam da frente que eu vou arruinar quem não pensa como eu penso. As duas coisas devem vir juntas, porque somente as duas coisas formam em nós o caráter de Cristo. Amém. E esse conhecimento aqui é um conhecimento não só da Bíblia, das proposições da Bíblia, mas é um conhecimento que nos leva para um compromisso pessoal com Cristo. Esse conhecimento aqui nos leva para Cristo. Amém. Porque ele nos confronta com a humanidade de Cristo. E aí você cresce, irmãos. Você cresce. Você cresce nessa graça. E essa graça vai inundando a sua vida, o seu coração, e você vai se tornando um cristão maduro, grato, sábio, experiente, que ninguém precise mais estar dizendo a ele as mesmas coisas. Vai, rapaz, embora, rapaz. Ele vai começar a caminhar com as próprias pernas, vai começar a produzir para o reino de Deus, vai começar agora a combater as heresias com base na Bíblia. Aquele meninozinho, rapaz, está falando, não sabia nem falar, agora está instruindo,
está sendo útil ao corpo de Cristo, ao reino de Deus. Sabe por quê? Porque Ele usou os recursos da graça para crescer. Eu preciso crescer, eu preciso desenvolver, eu preciso deixar de ser menino, eu preciso deixar de dar trabalho ao reino de Deus, à igreja, eu preciso crescer. E tanto graça quanto conhecimento é de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele dá. Está disponível. E Ele dá. Ele dá. Agora tem um propósito, viu? Ele dá, sabe para quê? Para que a Ele seja a glória. Final do verso 18. A Ele seja a glória. Tanto agora. É aqui agora. Seria tão bom, né, irmão, se Jesus dissesse assim: não deixem para me glorificar só lá no futuro. Não, é aqui, ó. É aqui. É aqui. E somos chamados para viver para a glória do seu próprio nome. É aqui. Tanto agora quanto eternamente. Disse pela manhã: o que você tem aqui será um grau superlativo no futuro. Então todos aqueles que têm comunhão aqui, graça aqui, verdade aqui, salvação aqui, vai desfrutar de tudo isso num grau superlativo. Amém. Graça, conhecimento, verdade. Esse Cristo que hoje conhecemos através das páginas das Escrituras, um dia nós o veremos como Ele é. Amém. Toda a difusão que o pecado ainda produz desse conhecimento de Cristo, que a gente às vezes fica tonto, nós o veremos como Ele é. Aquele Cristo que subiu e foi assunto aos céus. Ele mesmo, é Ele mesmo que vai descer, diz os anjos. E aí, irmãos, esse conhecimento que buscamos acerca do próprio Cristo, essa graça que nos leva a Ele, essa graça que nos assemelha a Ele, um dia vai nos levar a ser como Ele é. Então não despreze o crescimento. Cresça. Por favor, cresça. Caminhe. Avance. Porque Deus tem nos dado tempo para isso. Amém. E não só tempo, todos os recursos da graça. Está aqui graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Está aqui. A fim de que a sua igreja não viva de forma raquítica, mas seja uma igreja militante, viva, operante, que revele em todos os aspectos o caráter do seu Senhor. Que Deus em Cristo nos ajude, irmãos, e nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor nessa noite e dizer o Teu nome, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma vez. Pedimos a Ti, Senhor, que a nossa permanência aqui, nesse intervalo de tempo, não se torne infrutífera lá fora, Senhor. É verdade. Mas que de alguma forma o Senhor venha mexer com a nossa conduta, com a nossa vida. De alguma forma, Senhor, o Senhor venha arrancar aquilo que precisa ser arrancado de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a crescermos. Quem estagnou, quem parou, Senhor, ajude a se levantar e continuar crescendo. Esta verdade alcance o coração de todos nós e que haja da nossa parte o empenho, a diligência, o compromisso em tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor diariamente, Pai, segundo o caminho que Cristo propôs aos teus discípulos, a cada um de nós, a sua igreja. Mas para isso, Senhor, que os nossos corações superabundem com a graça e que esse conhecimento tão importante para o nosso crescimento, o Senhor desvende, o Senhor nos ajude, nos instrua, para que seguindo os teus caminhos possamos seguir alegremente, Senhor, vivos, dispostos, voluntários, com todo o vigor e a pujança que a vocação cristã exige de nós. Ajuda, Senhor, esta igreja
a cada um de nós, a mim, as famílias, o teu povo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.